Vocês já ouviram falar desse termo Revital Vision? Parece que é um termo assim que a gente nunca ouviu falar, que é muito difícil. Mas Revital Vision é um tratamento moderno e de fácil acesso para as pessoas. E quem vai explicar para a gente, que está sempre trazendo novidades, né, é a doutora Edna Olmodin. Essa semana teve muitas perguntas sobre o que é Revital Vision e é ela que vai falar pra gente, porque às vezes parece que é um nome tão estranho, tão difícil, né, Edna? E muitas vezes o nome é difícil, mas a técnica é muito fácil e acessível, né? O Revital Vision nos Estados Unidos é chamado Neurovision. Então é um tratamento não invasivo, fácil de ser executado, que trata a ambliopia. E o que é também a ambliopia? A gente já fala de miopia, astigmatismo, mas... Vamos começar por aí. A ambliopia é quando uma pessoa tem o desenvolvimento da visão de um olho e o outro olho não se desenvolve. Por exemplo, uma criança que nasce com estrabismo, um olho está olhando aqui enxergando isso, o outro está olhando lá enxergando aquilo. Eu até perguntei se é comum, ainda é comum crianças nascerem estrábicas, né? Então, o que acontece? O cérebro iria fazer uma confusão com duas imagens. Então, o cérebro vai escolher um olho, que vai lhe dar a imagem principal, que é chamado olho dominante, e vai esquecendo a visão do outro olho, que a gente fala que vai ficando preguiçoso. O leigo fala assim, tem um olho preguiçoso. Mas isso pode ocorrer sem o estrabismo. Por exemplo, você pode ter 5 graus no olho e 1 grau no outro. Então, a diferença de grau muito grande, maior do que 3 dioptrias entre um olho e o outro, causa uma coisa que se chama anisometropia, que são refrações diferentes. E isso faz com que aquele olho que tem o grau alto vai atrofiando a visão e ele não consegue enxergar bem. Isso que eu ia perguntar, é como se um órgão atrofiasse. Né? Quando você não usa, ele perde a sua função, ele atrofia. Eu costumo, para que o leigo entenda, fazer um comparativo. Se você ficar correndo, tua perna vai ter uma musculatura. Se você ficar numa cadeira de rodas sem caminhar por muito tempo, essa perna vai atrofiando. O músculo não se desenvolve. A mesma coisa é o nosso olho. Então, quando você tem um olho que não enxerga bem, o Gabor, que é a pessoa que desenvolveu as placas de Gabor, estudou que o cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade que desde que ele receba um estímulo específico e suficiente, ele consegue fazer novas ligações nervosas e voltar a desenvolver visão nesse olho. Então, antigamente, quando você tinha um olho bom e um olho ruim, você tampava o olho bom com o oclusor. Eu lembro que tinha uma aluninha de piano que uma semana ela ia com o olhinho tampado, na outra semana ela ia o outro olho. Então, você tampava o olho bom para que a pessoa enxergasse só com aquele olho que era ruim, para ele desenvolver a visão. Então você às vezes pergunta assim, mas por que tampa o outro olho? Tampa o olho bom porque desenvolve a visão no olho ruim. Mas depois você tem que tampar um pouco o olho ruim, senão o olho bom que vai ficar preguiçoso. Então é por isso que então você tem que intercalar um olho com o outro, fechando mais o olho bom. Edna, e isso também, por exemplo, melhora a visão e tira o estrabismo? Ou pode acontecer da pessoa continuar sendo estrábica e a visão melhorar, mas o estrabismo continuar? O estrabismo não tem nada a ver com a ambliopia. A ambliopia é você devolver a visão à criança. Agora, o estrabismo melhora com 2 situações, ou cirurgia ou óculos. Se o paciente tem um grau alto de hipermetropia, o olhinho dele pode virar para dentro. E se tem um grau alto de miopia, o olho pode virar para fora. E aí o óculos é que vai corrigir isso daí. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Revital Vision é uma coisa muito moderna, assim, eu lembro quando você... É uma coisa assim de 15, 20 anos, até menos, né, que eu lembro quando você trouxe no Provisão. Então, aquelas pessoas que eram crianças e não foram tratadas, porque hoje uma mãe pode trazer uma criança e isso se resolver de pequeno. Mas como era uma coisa que não tinha
chegou uma paciente aqui para você de 40 anos que ela não fez esse trabalho. Há uma solução para melhorar ou o estrago já foi feito, não consegue mais fazer? Então, deixa eu colocar algumas coisas em relação a isso. Quando você faz o tampão, nós tínhamos de conhecimento que a oclusão tinha bom efeito só até 6 anos. Se o olho não desenvolvesse visão depois disso, ele não desenvolveria mais. Passamos a observar que às vezes criança de 6, 7 anos, às vezes 8 anos, ainda responde à oclusão, se você fizer isso corretamente. O Gabo partiu de um princípio que você vai fazer um novo aprendizado a esse cérebro. Deixa eu dar um comparativo para você entender. Você pega uma criança de 2 anos para aprender inglês. Ela aprende inglês e português rapidamente, porque os neurônios dela estão vazios, né? Ainda não tem essas ligações. Se você pegar uma pessoa de 50 anos que foi criada só ouvindo português, ela vai aprender inglês com muito mais dificuldade. Às vezes nem aprende. Nem aprende. Mas se você pegar essa pessoa de 50 anos e jogar ela numa comunidade que só fala inglês, você vai ver que ela vai aprender isso rápido, porque o cérebro, com essa neuroplasticidade, vai fazer essa conexão logo. Então, ainda hoje, a gente tem conceitos que se a criança tiver mais do que 6 anos, ela não melhora essa ambliopia. Esse tratamento novo, Rose, o que a gente observou na nossa clínica é que fazemos primeiro um teste de acuidade visual e de sensibilidade ao contraste. Como isso não é cirurgia e é um exercício que você faz em computador, você vai, para ambliopia, você faz 40 sessões. As crianças novinhas, às vezes com essas 40 sessões, elas já vão para 20/20 de visão. Mas nós temos adultos que fizeram, que não recuperaram o 100% de visão, mas que ganharam 2, às vezes até 3 linhas de visão. Mas o ganho maior deles é no teste de sensibilidade ao contraste, que aí você vê um aumento significativo na curva da sensibilidade ao contraste. O que significa isso? Por exemplo, você opera uma catarata e põe uma lente multifocal no seu olho. Esse paciente vai reclamar muito da visão noturna, porque ele perde muito da sensibilidade ao contraste e fica vendo aquelas luzes todas espalhadas. Quando você faz o Revital Vision, ele se adapta muito mais rápido a essa situação, melhorando muito a qualidade de visão dele. Um paciente que faz cirurgia de miopia e que reclama muito da visão noturna é baixa da sensibilidade ao contraste. Você faz isso e melhora muito essa visão. Paciente que põe anel de Ferrari em ceratocone, que permanece ainda com alguma irregularidade corneana, você fazendo o Revital Vision melhora muito a qualidade de visão desses pacientes. Então, o Revital Vision hoje tem uma parte que é chamada de Sport Vision e que nos Estados Unidos é muito usado, por exemplo, em pessoas que praticam esporte e em pilotos de caça. Esses aviões de caça, eles precisam ter uma performance de visão muito maior, então eles praticam o Neurovision para ampliar o campo de visão e para ter uma maior velocidade de visão. E o Neurovision, ou Revital Vision, melhora muito essa qualidade de visão nos pacientes, mesmo que eles tenham mais do que 6 anos. Então, se eu chegar aqui hoje e falar, doutor, eu quero melhorar um pouco a minha visão, eu estou envelhecendo, isso não tem nada a ver. Não, então, é só para necessidades específicas mesmo. Não é um programa que eu posso comprar e falar, doutor, eu quero, como você faz uma atividade para melhorar o músculo, eu posso comprar esse programa para melhorar a minha visão. Não é isso. Não é nada tem disso. Tem casos específicos para isso.
né? Se eu tenho, por exemplo, uma baixa de visão para ler de perto por causa dos meus 40 anos de idade, eu posso até fazer exercício, melhorar um pouco, mas com o meu aumento de idade isso vai aparecer de qualquer maneira. Se eu tenho meus 60 anos, estou desenvolvendo uma catarata, eu posso fazer o exercício que eu fizer, que essa catarata aumentando ou amadurecendo, ela vai tomar minha visão. E não tem exercício que melhora isso. Então, por isso que é preciso consultar um oftalmologista e ver se a sua necessidade realmente há ou não, isso. né? Inclusive, hoje a gente vê promessas na internet falando que você vai fazer um exercício e melhorar uma catarata, que não precisa de cirurgia, que no estrabismo não precisa de cirurgia, que no ceratocone não precisa de cirurgia. Isso não tem nenhuma comprovação científica. E isso daqui não tem nada a ver com essa melhoria de visão. Você vai apenas pegar um olho que tem toda a condição de visão, que tem um fundo de olho normal, que tem um nervo normal e que ele está preguiçoso. Na realidade, não é o olho que está preguiçoso, é o cérebro que não respondeu a essa visão porque não recebeu o estímulo. Você vai dar o estímulo para provocar as novas ligações neurológicas para melhorar essa visão. Obrigada, viu, Edna? Doutora Edna sempre trazendo informações pra gente. Vou deixar aqui o Insta e o site do Provisão, lá também tem tudo detalhado. É só vocês entrarem no site, vocês vão saber, né, tudo sobre o Provisão e sobre mais, sobre o Revital Vision.